Antes de ser rabino, eu sou homem. Papai e mamãe casaram em Bruxelas, fugiram da Bélgica quando Hitler invadiu o país e fugiram para Portugal, onde muitos judeus se salvaram. Eu era recém-nascido quando nós fomos para os Estados Unidos. Sou ser humano, sou homem. Sobel teve um papel realmente destacado, porque ele falava, ele sempre foi muito falante, né? Henri Sobel, uma das qualidades dele foi exatamente sempre ser uma voz a favor de um entendimento entre as partes. E uma das únicas vozes que se levantaram para negar essa versão do suicídio. Acho que o papel dele foi muito importante. Eu acho que é um ato histórico, na verdade. Virou um ato histórico. Dele, sobretudo na questão daquele culto ecumênico que houve na catedral. Ele atuou em momentos decisivos na história desse país, principalmente na história da ditadura, na história... Ele teve uma participação marcante, ele é uma figura de destaque. Mas ele é muito mais do que isso, e o muito mais... O homem da quipá vermelha na cabeça, o homem engraçado, o homem que as pessoas não sabiam se tinha sotaque de mentira ou de verdade. Esse personagem do bem. Aprendi com meu pai que a missão do judeu não é tornar o mundo mais judaico. A missão do judeu é tornar o mundo mais humano. Estas são as pessoas mais importantes na minha vida. Um homem, meu pai, que me ensinou a falar. Sereno, estudioso, homem dotado de bom senso. Minha mãe, bela, ela era bela, como o nome dela indica. Feminina, elegante, postura mulher. Uma mulher que me ensinou a cantar. Em poucas palavras, eu tive o melhor de ambos os mundos. O mundo do meu pai e o mundo da minha mãe. A minha visão naquela época tinha tudo a ver com a guerra no Vietnã. Eu era presidente do Conselho Estudantil e organizávamos passeatas em Washington com a placa Columbia University, Against the War. Eu sempre achei importante integrar-se completamente na sociedade geral. E era uma tomada de posição de consciência ética que tinha tudo a ver com o mundo no qual vivemos. Woodstock era para mim uma liberdade total. Foi realmente uma experiência inédita. Foi na época de liberdade.
Eu já fumei maconha assim e gostei muito. Ele é um bom personagem. Ele é um bom personagem real e daria um grande personagem de ficção. Ele é o misto de testa de ferro por acaso com o general de la Rovere, por um lado, mas é uma pessoa que... Isso não lhe retira o mérito de forma nenhuma, isso pelo contrário. Ele é um herói de verdade, ele se tornou herói de verdade, porque para ele seria muito mais confortável seguir a corrente. Um homem de muitos erros, um homem de muitos tropeços, portanto profundamente humano. Antes de ser rabino, eu sou homem. Vou te dar beijo na boca, mas não agora. Você sabe, eu sei. Sabe também. Eu acho muito engraçado. Eu sempre digo para Dan que a imitação dele é melhor do que o original. Então a primeira vez que ele me viu imitando na festa, ele ficou com uma cara assim, vermelhaço, né? Aí ele olhava pra mim e falou assim, então eu falei, bom, Harry, o que você tem a dizer, né, tal. Aí ele, a cópia melhor que o original. Aí eu, tem razão. Uma coisa que sempre ficou muito forte na minha lembrança é o sotaque dele, né? Que ele sempre manteve esse sotaque americano. Eu, quando era moleque, achava engraçado. E ficou uma marca registrada para mim. Meu português é uma lástima. É importante que se diga que eu convivi com um Sobel, quando garoto, que convidava a gente para jogar rugby no Parque do Ibirapuera. Jogar futebol americano no Parque do Ibirapuera. Que convidava as pessoas para casa dele para bater um papo no sábado à tarde, entendeu? E eu acho que essa imagem, esse fato, num rabino próximo, no rabino que é como você, porque na origem do rabino, na religião judaica, ele não é um representante de Deus, como acho que em algumas religiões é. Ele é o mais sábio da aldeia. Desempenhou um papel muito importante na comunidade jovem judaica. Ele foi muito importante, ele foi um líder, ele foi uma pessoa que foi, enfim, muito valorizado, foi um espelho, ele foi referência. Para mim, particularmente, ele me incentivou muito a buscar um caminho de estudo diferente. Fez perguntas importantes, me questionou bastante e, pessoalmente, ele me ajudou muito a encontrar esse caminho. Na época de entrar no graduate school, eu optei pelo rabinato. Eu optei pelo rabinato por causa do exemplo do rabino local em Nova York, onde nós morávamos. O rabino Sobel fez o meu bar mitzvah, então eu tenho nele a figura rabínica mais forte da minha infância e adolescência, né? A minha referência de rabino no púlpito, falando, fazendo prédica, conversando com a comunidade, etc., é a lembrança do rabino Sobel. Como rabino, eu seria entre poucos e poderia me destacar como pastor e como líder em potencial. Em maio de 70, o presidente da comunidade judaica local naquela época viajava para Nova York e visitou a nossa faculdade. O decano, Paul Steinberg, indicou meu nome e ele falou sobre São Paulo. Eu me lembro da reação, what? São Paulo? Eu não conheço São Paulo. Onde fica São Paulo? Isto é São Paulo, meu Brasil. Isto é São Paulo, meu Brasil. Os primeiros 2 anos eram dedicados quase exclusivamente à frente interna da congregação, atividades com jovens,
jovens casais, trabalho assim chamado pastoral, casamentos, enterros. Com Dom Paulo, eu aprendi a conhecer o outro Brasil. Ter aterrissado no Brasil naquele momento deve ter sido um susto. Eu acho que esse susto, eu não sei exatamente, se isso não teve um peso, se isso não teve um peso positivo para ele, entendeu? Uma indignação interna, talvez o tenha levado, uma indignação diante daquilo que ele via, daquilo que ele não lia, mas daquilo que ele sabia. Somente quando estabeleci relacionamento fraterno e muito sincero com o então cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, é que eu vi a realidade militar no Brasil. Brasil totalmente distante do primeiro Brasil que eu conheci. O caso de Vladimir Herzog foi uma consequência, não uma causa. Foi uma consequência do meu contato com setores ligados à ala progressista da Igreja Católica. Eu acho que a história é feita de grandes momentos, não grandes homens. Quando surgir um grande momento, o homem medíocre como ele é, reagindo à altura do momento, à altura do desafio, pode se tornar grande. O Sobel era diferente, porque era muito fácil ele dizer, olha, estou chegando agora, não posso me comprometer, não posso me meter nisso. E ele teve, enfim, a atitude mais corajosa de todos. O homem foi assassinado pelo establishment militar. O papel do Rabino Sobel nesse episódio do assassinato do Vlado foi fundamental na medida em que havia a aceitação na comunidade israelita do suicídio, da versão do suicídio. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Sobel estava no Rio de Janeiro, ele recebeu, em seguida ele deu ordem para que o Vlado fosse enterrado no local de não suicida, o que foi um ato, foi importantíssimo, foi um ato de coragem, foi importantíssimo porque ele reconheceu publicamente, foi uma forma de reconhecimento, de não aceitação. Eu me recordo que eu fui falar com a mãe do Vlado, porque a mulher dele tinha sido minha aluna, ele também, mas ele foi menos aluno, a mulher dele foi mais, a Clarice, e eu conheci o Vlado da Europa. Convivi com ele quando ele estava na Inglaterra, eu na França, ele via a Paris, íamos ao cinema e tal. E a Clarice foi conversar comigo, eu falei também com o Dom Paulo, e eu creio que a pedido do Dom Paulo fui falar com a mãe do Herzog, porque ele era judeu, e precisava autorização para fazer a missa e tal. E foi uma coisa que marcou muito. E a posição do Sobel foi marcante.
gente sabe que a história deste país, a história da ditadura brasileira, ela tem um marco no episódio Vladimir Herzog, no episódio do culto ecumênico na Praça da Sé. Existia uma ditadura antes do episódio Vlado e uma ditadura que começou a desaparecer depois do episódio Vlado. E Henri Sobel é uma das pessoas que fazem parte desse marco. Sem dúvida, ele teve um ato, foi um grande ato de heroísmo, o dele naquele momento. A atitude que ele teve diante da morte do Vlado, no cemitério, lá na Catedral da Sé, diante do poder militar, dos poderes constituídos, diante da própria comunidade judaica. Eu estive no Rio, a convite da OAB, participando de um debate, quando o telefone chamou no hotel, era Erich Lichtiner. Quem era Erich Lichtiner? O funcionário da congregação responsável pelo trabalho funerário. Na cultura judaica, quem se encarrega de ajudar as famílias a preparar o cadáver, na hora da morte, é uma organização chamada Hevra Kadisha. No Brasil, a Hevra Kadisha, da Congregação Israelita Paulista, foi criada em 1937. Outro costume do povo judeu diz respeito ao enterro dos suicidas. A estes não seria permitido descansar em paz ao lado de outros mortos, pois atentar contra a própria vida era considerado uma falta de fé. Por isso, durante muito tempo, famílias foram obrigadas a enterrar seus mortos em alas à parte no cemitério. Eu pensei comigo mesmo, suicídio, homem casado, com 2 filhos, será? Quase impossível uma pessoa se suicidar por enforcamento numa grade de 1,63 m de altura. Ele estava com as pernas arqueadas na foto que foi distribuída. Foi tudo uma farsa destinada a provar que não tinha havido uma morte no doicode por tortura, mas sim um suicídio. O atestado de óbito emitido pelas autoridades logo após a morte de Herzog contrariava os fatos que aconteceram naquela manhã de sábado nos porões do doicode. O Rodolfo, que estava de capuz, ele vê que ao lado dele estava uma pessoa sentada. Ele reconhece, então, pelos sapatos, que só podia ser o Vladimir Herzog, porque ele comprara estes sapatos junto com o Rodolfo 3 dias antes. Ele ouvia os gritos do Vladimir Herzog sendo torturado e ele, pessoalmente, foi torturado também logo depois. 2h30 depois, ele telefonou para mim, ele disse que há evidência, sim, marcos de golpe. Eu disse para ele que nós não vamos enterrar ele na ala das suicidas, porque ele não se matou. Foi um momento de muita informação, eu tinha 9 anos, e um processo de tentar começar a compilar, tentar entender o que estava acontecendo. Vladimir Herzog, por decisão nossa, foi enterrado na quadra 146, numa área nobre, ao lado do velório do cemitério israelita do Butantã. O que foi mais significativo nesse fato foi que houve uma pressa muito grande em se realizar o sepultamento. Havia um religioso, cujo nome eu não tenho nesse momento, que apressava. O enterro foi uma coisa muito tensa, muito bagunçada, muito agitada, muito nervosa. Eu lembro que minha avó se perdeu no caminho lá para o cemitério. Eles queriam começar o enterro. Eu lembro que minha mãe teve um momento de fúria. E houve uma pressão e era um pessoal lá da comunidade, eu não me lembro o nome da pessoa, que vamos enterrar rápido. Quando eu estava enterrando o Vlado no cemitério lá, por causa da mãe dele. E a dona Zora não tinha chegado e estava enterrando. Eu tive que parar
a Rosa. Não, vão enterrar, quer dizer, foi extremamente desgastante. Eu fui na casa do Dom Paulo, naquela época em Sumaré, e a ideia dele era realizar um culto ecumênico. Naquela época, o Brasil nunca tinha visto um culto ecumênico. Dom Paulo foi fundamental. Dom Paulo e também o pastor Reiter, todo esse conjunto formou, de fato, um grupo, uma equipe bastante expressiva nessa questão de defesa dos direitos humanos e de redemocratização. O próprio presidente da República, Ernesto Geisel, veio para São Paulo a recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. E eu respondi: em cada janela tem ao menos 1 ou 2 fotógrafos que vão identificar exatamente quem vai atirar. Quem sabe faz a hora. O momento mais tenso foi exatamente aquele que precedia a realização do culto. Na véspera, o Rabino Sobel recebeu a visita de 2 oficiais do Exército que tentavam demovê-lo da participação no culto. E os argumentos eram o seguinte: o senhor pode ser responsável por um tumulto muito grande, que tudo é possível acontecer, e o senhor é judeu e não podia participar de um culto em homenagem a um suicida, porque eles insistiam nessa tese. Perguntou: o senhor vai mesmo naquele ato ecumênico? Isto foi o dia antes do ato ecumênico. Eu disse: pretendo ir, sim. Ele disse, apontando um dedo: o lugar do Senhor não é na catedral, o lugar do Senhor é na sua sinagoga. Eu disse para ele: vamos fazer um acordo. O Senhor não vai me dar conselhos onde um rabino deve ficar, e eu não vou dizer para o Senhor onde o Senhor deve estacionar os seus tanques. Eu nunca na minha vida vou esquecer a cena na Catedral da Sé. Soldados, 1000, com metralhadores apontadas para o público. O governo pediu ao Dom Paulo fechar as portas da igreja e não deixar ninguém entrar. As palavras do Dom Paulo me marcaram o Brasil. Eu não fecho a igreja para o povo. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Herzog, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. Foi uma coisa difícil porque as pontes foram fechadas, a locomoção das pessoas para a praça foi impedida, mesmo assim as pessoas lá chegaram. Foi um ato muito comovente. O Rabino Sobel teve uma atitude muito digna nesse momento, que foi que ele achava que ele estava tomando uma decisão que era da sua consciência. Aquilo que aconteceu na Catedral da Sé, aquele culto ecumênico, na verdade, foi assim, a materialização da música Imagine, do John Lennon. Éramos nós, com todas as diferentes crenças. Era assim, estávamos todos nós, os ateus e os crentes, gente irmanados. Era como se nós estivéssemos vivendo aquela utopia do Imagine.
Eu acho que foi um momento que eu classifico como de despertar da consciência nacional. O ato público, o ato ecumênico tornou-se digno e foi um símbolo da luta de um povo à procura da sua liberdade. A gente não aguentava mais. Eu tive com ele um episódio, né, bem depois do episódio Vlado, que é marcante. Eu dirigi a revista Playboy e ele deu uma entrevista à revista Playboy. Uma entrevista que agrediu muito setores mais conservadores, não é? Da própria CIP. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy. Mas é a tal história, né? O pastor tem que falar para todos. E tendo a oportunidade de falar, deve falar. E foi esse o exemplo que ele deu. A entrevista Playboy foi algo simples, transparente. As perguntas foram perguntas, não diria banais, mas comuns. A polêmica foi a revista. O fato era que um rabino usou Playboy como veículo de comunicar suas ideias. O que nos levou a fazer a entrevista foi exatamente... A Playboy se caracterizava por entrevistar as figuras mais importantes do país, não é? E Sobel certamente era uma dessas figuras. Era, de alguma maneira, quebrar um tabu você entrevistar uma autoridade religiosa. E ele topou quebrar mais este tabu. Todo mundo informado sabia que, sempre soube que Playboy, aliás, desde o seu nascimento nos Estados Unidos, ele não era apenas uma revista de mulher pelada. Todo mundo sabia que as entrevistas eram entrevistas de peso, realizadas por uma equipe altamente capacitada, equipe de jornalistas altamente capacitada, que entrevistava pessoas de relevância histórica, política, artística, todo mundo sabia disso. Não estranhou a mim o fato dele dar entrevista, porque era do pensamento dele. Era uma pessoa que utilizava todos os instrumentos para dizer o que ele acreditava. Agora, sempre pessoas assim produzem uma reação negativa nas comunidades mais fechadas, né? Podia dar a impressão de que ele estava extrapolando a sua missão religiosa. Não era a intenção dele. A intenção dele era o contrário, era de continuar mantendo as posições dele através dos meios disponíveis. Eu acho que o Sobel devia saber disso, por isso ele concedeu essa entrevista. Em primeiro lugar, a revista era dirigida pelo Juca Kfouri. O Juca Kfouri é uma pessoa da maior seriedade. E é claro que o Sobel sabia disso, e ele fez muito bem ter concedido essa entrevista. E eu lamento profundamente que a comunidade, que quem o criticou, que quem o tivesse criticado, fosse tão ignorante a respeito desse pequeno grande detalhe que era essa entrevista da revista. Não só naquele momento, em outros momentos também ele entrou em polêmica com a comunidade judaica, porque ele era e é liberal. E isso muitas vezes é difícil de ser aceito pelos que são mais fundamentalistas. Vocês podem bem imaginar que eu sofri muitas pressões de dentro para fora e não tanto de fora para dentro. Acabou ganhando a guerra que houve dentro da própria CIP, porque houve até propostas de tirá-lo, né, do rabinato. A Congregação Israelita Paulista, fundada em 1936 por judeus alemães refugiados do nazismo, surgiu como um desdobramento da CARIA, Comissão de Assistência aos Refugiados Israelitas da Alemanha. Em pouco tempo, a instituição tornou-se um núcleo de resistência da comunidade israelita e o ponto de convergência das tradições e costumes do povo judeu em São Paulo. Fritz Pincus, rabino emérito, esteve à frente da CIP até meados da década de 1970. Nesta época, chega ao país o rabino Sobel, que pouco depois assumiria as funções do rabinato junto à comunidade. Eu acho que a CIP, até a chegada do Sobel, era uma comunidade muito voltada para as suas próprias necessidades.
comunidade judaica é formada de indivíduos extremamente progressistas e pessoas que estão efetivamente à frente do seu tempo. E a comunidade judaica tem pessoas extremamente reacionárias, conservadoras, retrógradas. O Sobel começou a questionar o modelo de atuação e de uma abertura de uma sinagoga para a comunidade maior. Então, lutando pelos direitos humanos e fazendo isso através principalmente da grande mídia, né? Acabou prevalecendo a posição mais, digamos, de vanguarda, mais moderna, de mantê-lo como rabino. Eu acho que isso tem uma coisa assim, um ar de vitória de todos nós, sabe? Desse movimento para frente. Sobrevivemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros. Nas imagens do circuito interno da loja, Eu não quero inventar desculpas. Eu quero assumir o ato. Eu pedi perdão perante a minha comunidade quando voltei da Flórida. E cheguei à conclusão que o perdão é muito benéfico quando uma pessoa está sofrendo. Estou muito arrependido. Aquilo que aconteceu foi uma falha moral pessoal. Como homem, falhei. Eu paguei um preço muito alto. Talvez o preço mais alto foi uma alma machucada. Na época foi uma surpresa muito grande. Eu me lembro muito bem daquele dia, como se fosse hoje, quando chegou a nós a notícia do episódio. A minha primeira reação, a segunda e a terceira também, foi de não acreditar. É óbvio que tive um impacto e fiquei impressionado. Foi muito duro. Foi uma página negra na minha biografia. Eu acho que, passado um tempo, as pessoas aprendem a pesar todo um legado versus um fato isolado. Perguntas difíceis. Avaliar o Rabino Sobel por aquele episódio é de um ridículo tão atroz que eu te confesso, me constrange até tocar no tema. Não pelo tema em si, porque para mim claramente foi um acidente que uma pessoa que não estava no absoluto controle dos seus atos poderia cometer como ele cometeu. Mas é tão irrisório, que acabou servindo exatamente para os preconceituosos tentarem rotulá-lo. Mas a história não registra, evidentemente, esse rótulo. Eu acho que uma pessoa não pode ser julgada por um momento de dificuldade, por um ato negativo ou falho, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Houve, ele mesmo reconheceu, mas isso é um pedaço pequeno de uma vida que foi muito mais ampla do que isso. Eu sempre disse a ele que para mim a figura dele não mudou nada. Que para mim eu tinha o mesmo respeito, o mesmo carinho, a mesma amizade e a mesma admiração por ele. A cobertura da imprensa foi, como em muitos casos, sensacionalista. Não se podia esperar outra coisa, não é? É um escândalo, né? A imprensa se alimenta, se nutre em grande parte de escândalos, né? Mesmo que seja dessa magnitude. O que eu posso dizer? Eu era vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa na ocasião, presidente da representação de São Paulo, e fui o primeiro a distribuir uma nota dizendo isso.
este fato não altera absolutamente nada no papel histórico desempenhado pelo Rabino Sobel. Eu tento exercer um não julgamento. Eu acho que o julgamento ele é muito tentador. Nenhum homem se destrói numa atitude como aquela, nem tudo que se fez se apaga. Acho que a importância das coisas que ele fez, as pessoas com quem ele conheceu, as coisas que ele falou, são incomparavelmente mais importantes e mais valiosas do que um roubo da gravata. Sempre fui tolerante em relação aos outros e intolerante em relação a mim mesmo. Eu digo a mesma verdade no que tange o perdão. Eu acho mais fácil perdoar o outro e aceitar o outro com todas as qualidades e defeitos dele do que si mesmo conhecendo os defeitos próprios. A forma como ele foi administrando isso e no final pedindo perdão, enfim, esclarecendo totalmente esse assunto, mostra um homem absolutamente honesto consigo mesmo, honesto com Deus, honesto com os outros. Não estou dizendo que eu acho certo, que eu acho o máximo ir lá, pegar gravata, não é uma defesa da atitude, também não é para ser banal aqui. Eu acho que é só colocando em perspectiva as atitudes das pessoas, a gente percebe que alguém tem história. Acho que a gente vive num mundo sem história, né? Num país todo mundo fala que não tem história, que não respeita a história dos outros. Shalom bimroma Uyase shalom aleinu. Eu tenho a impressão que foi por causa disso que eu fui afastado. As principais razões na época foi que o rabino realmente precisou se tratar medicamente, ele não estava com condição de exercer o rabinato e ele precisava de tempo para se reagrupar. Eu acho que de nós da CIP, a gente sempre o teve e o tem como nosso rabino emérito, apesar do afastamento dele. Palavras dele: cuide bem da lojinha. Acredito que eu cresci muito, amadureci. O sofrimento faz com que a gente amadurece. Com toda a contraditoriedade de sentimentos que ele tinha naquele momento, e isso é absolutamente compreensível, né? Esteve à frente da congregação israelita paulista por tantas décadas. Toda a minha vida no Brasil, 43 anos, estão sendo uma grande experiência na vida. Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Eu, quando presidente, todas as vezes que havia missa de ação de graças, que era a missa católica, mas eu convidava também os representantes das outras religiões para que estivessem presentes, iam lá. Isso vem da abertura dada pelo rabino. Diferenças, sim. Divisões, jamais. Eu creio que isso vem já da formação dele, também uma formação mais liberal dentro do próprio judaísmo. O contato com os budistas
e também, como os Bahá'í, é muito mais esporádico. Como os humanos, é contato mais constante. E como os católicos, não preciso dizer, é frequente. Isso também é a aproximação dele com as igrejas cristãs aqui do Brasil. O Papa João Paulo II foi grande Papa. Ele foi o único Papa que era meu amigo, mas amigo de verdade. Eu tive o privilégio de estar com ele muitas vezes no Vaticano. Papa Francisco, conservador em doutrina, liberal em pensamento e ação. Homem equilibrado, homem que inspira a confiança do mundo. Em um certo momento, ele me colocou esse seu desejo de ter um momento em que ele pudesse saudar pessoalmente o Papa Francisco, seja em Aparecida, seja no Rio de Janeiro. E, de fato, eu fui atrás disso, não diretamente com o Papa, etc., porque não era o caso, mas aqui com as organizadoras, tanto seja do Vaticano, seja aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e isso acabou, e também de Aparecida, isso acabou realmente não resultando em nada. Eu fiquei chateado, sim. Era importante. Me encontrei com João Paulo II, encontrei-me com o Papa Bento XVI. E quando não fui convidado pelo Papa Francisco, eu fiquei desapontado. O Rabino Sobel sempre foi um apóstolo da tolerância, né, do entendimento, e cumpriu esse papel brilhantemente aqui no Brasil. É claro que alguém poderá dizer que aqui no Brasil é mais fácil desempenhar este papel, porque felizmente a gente não tem, né, esse relacionamento de ódio. Você está falando com um descendente de libaneses, não é? Muita gente até acha que eu sou judeu pela gratidão e pelas homenagens que faço ao Sobel, mas não, eu sou neto de libanês. Através do meu advogado, que é São Paulino, ele fez a minha cabeça e acabei assistindo com fervor os Jogos de São Paulo. Eu nem sabia de São Paulino, então eu retiro tudo que eu disse até agora. Olha, eu acho que exatamente dentro desse discurso da tolerância, né, embora ele talvez fosse mais feliz se tivesse, ao chegar ao Brasil, optado pelo Corinthians. Ele não sabe a escalação de um time, quando é São Paulino. Ele é meio Tancredo nisso aí, ele vai falar São Paulino, um pouco corintiano, palmeirense e Santos no coração. Não vai falar assim, não, brother, foi para isso que ele é São Paulino. Mas ele chegou aqui, o São Paulo tinha acabado de ser campeão paulista 2 vezes, e era natural que ele acabasse virando São Paulino. Tudo bem, convivemos perfeitamente, apesar dessa divergência. A gente sai dessa, velho. Quando a atitude de viver é uma extensão do coração. Eu gosto muito de minha esposa. Eu amo muito minha filha
e me sinto realizado. Amanda é compreensiva, eu devo para ela muitas decisões que eu tomei que acertaram o alvo. Não seria possível passar por tamanha intensidade de vivências sem o apoio, sem o suporte da minha esposa e minha filha. Desde 1970, eu faço estas visitas no hospital. No Einstein, cada segunda-feira, uma vez por semana, sigo uma lista e faço as visitas de homens, mulheres e crianças. O Rabino Sobel também é solicitado por não-judeus, as pessoas têm muito carinho por ele é parado no corredor normalmente, as pessoas pedem a benção dele, querem conversar com ele é um rabino realmente que traz a humanização para esse hospital. O Rabino Sobel sabe falar muito bem, ele sabe entrar dentro da gente e trazer aquela palavra que dá acalento naquele momento que realmente a gente está precisando. Eu falo, eu escuto. Na verdade, eu escuto muito mais do que falo. Acho que ele deixou uma marca muito forte no Brasil. Primeiro porque era o rabino, segundo porque ele era americano, terceiro porque sendo rabino e sendo americano, ele era também liberal e se comprometia. Isso não é fácil. Acho que é uma história de muita coragem, de muita atitude e que até é difícil para a gente hoje ter a medida disso, dado o Brasil ter mudado tanto. Até mesmo porque tem muita gente na rua quebrando coisas e às vezes se dá pouca conta de que só podem fazer isso porque teve gente que lutou antes deles, né? E um deles foi o Rabino. Olha, eu acho que a principal lembrança é que ele contribuiu de maneira marcante para que a ditadura recuasse. Eu acho que talvez o maior legado que ele deixe para a gente, mas a maior importância do trabalho dele não seja nem em relação à questão do meu pai. Meu pai foi um capítulo importante, mas além disso, durante esses 40 anos, ele vem trabalhando em outra coisa que é muito mais importante, que é a influência dele dentro da própria comunidade judaica, nas questões de direitos humanos e outras questões importantes da sociedade. Eu não tenho dúvida de dizer, a lembrança da coragem, da dignidade, da grandeza de um jovem judeu chegado ao Brasil que foi capaz de desempenhar o papel que ele desempenhou. Uma imagem de coragem, de heroísmo, de compaixão e de tolerância. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, eu sou aquilo que eu sou. Meu melhor amigo. Tem tanta história com ele. Eu diria que ele foi um rabino que aqui no Brasil marcou época. E o Brasil não vai esquecê-lo. Eu acho que eu sou mais um rabino e mais um homem por ter vivenciado aquilo que eu vivenciei. Quem viveu, o período que a gente viveu no Brasil, precisa sempre homenagear certas figuras que foram fundamentais como figuras que resistiram
E resistiram sem bravata, resistiram se expondo, mas com absoluta maturidade, com absoluto bom senso. Ele era meu vizinho também aqui, né, na mesma rua em que eu moro. E o modo como ele lidava com as pessoas, ele sempre foi muito atencioso, e uma pessoa fluente nas ideias e sempre solidário. Ele teve realmente uma presença marcante, destacada aqui no Brasil. É isso que torna o homem realmente um ser capaz de operar maravilhas, como diz Shakespeare, que nós somos capazes das maiores vilanias, mas o ser humano também é capaz das maiores grandiosidades. Quando a gente, nossos filhos estiverem indo lá para a escola e forem estudar os grandes personagens, as pessoas que fizeram coisas que foram importantes, eu acho que o nome do Sobel tem que estar aparecendo com certo destaque. Os heróis fazem parte do caminho. O caminho a gente percorre. E percorre com esperança de não repetir os mesmos erros.